e seja bem-vindo a mais uma aula de SIG. Na aula de hoje, a gente vai quantificar o desmatamento na Amazônia. Essa é uma série de exercícios sobre mudanças climáticas com o ArcGIS. Bom, a análise espacial permite resolver problemas complexos baseados em localização. Utilizando o ArcGIS Pro para análise espacial, você pode consultar os dados, explorar e compreender dados de uma perspectiva geográfica, determinar relacionamentos, detectar e quantificar padrões e fazer previsões e decisões. A análise espacial vai além da visualização de dados em um mapa, permitindo estudar os atributos dos lugares e suas relações. Para esse exercício, vamos utilizar os layers que foram criados no exercício anterior sobre cobertura de terra em 1992 e 2020. Cada layer foi projetado para o sistema de coordenadas South America Alberts Equal Area Conic. Nessa aula, vamos quantificar com mais precisão a área de terra no estado de Rondônia que foi convertida de florestas em áreas agrícolas ou áreas urbanas. Então imagine o seguinte cenário. Você continua seu trabalho para a organização sem fins lucrativos que mapeia o desmatamento na Amazônia. Ao visualizar o desmatamento para a sua área de interesse, ficou claro que a cobertura da terra em Rondônia do Brasil mudou. E mudou muito. Isso fez com que você questionasse se seus dados GIS poderiam ajudá-lo a responder outras questões, e, em particular, quanta área de terra foi afetada pelo desmatamento em Rondônia. Nesse exercício, você utilizará a análise espacial no ArcGIS Pro para ajudar a responder essa pergunta. Você calculará a área que ocorreram mudanças na cobertura da terra nas últimas 2 décadas, especificamente terras que mudaram de florestas para áreas agrícolas e áreas urbanas em Rondônia. Você utilizará os resultados para validar os padrões que estão sendo visualizados em seu mapa. A etapa 1, então, será adicionar os dados de um Geodatabase. Então, continuando aqui com o ArcGIS, essas 2 camadas que nós utilizaremos para as análises estão armazenadas no Geodatabase do projeto. Um Geodatabase ArcGIS é uma coleção de conjuntos de dados geográficos de vários tipos, mantidos em uma pasta comum no sistema de arquivo. Então, a gente vai ali na aba do Catalog e vai achar os layers de Rondônia de 92 e 2020. E vamos adicionar ao mapa. Botão direito, adicionar ao mapa. Add to current map. A gente vai diminuir as legendas. E agora a gente vai desligar o Global Land Cover. Então a gente vai conseguir focar só ali na área do estado de Rondônia. E aqui então será a nossa área de estudo. Para calcular a área da nossa análise, a gente precisa saber o tamanho da célula da camada. A gente pode encontrar essa informação na propriedade da camada e nos metadados da camada de origem. Os metadados são importantes para a análise GIS porque fornecem detalhes importantes sobre a camada ou o item. Para achar essa informação, a gente vai no Layer, vai clicar com o botão direito e vai clicar em Propriedades. A gente vai em Metadata e vai ler todas as informações sobre esse layer. E a gente vai chegar que o tamanho da célula é 300 metros. Então, cada célula, cada pixel, tem 300 por 300 metros. Agora, na segunda passo, a gente vai calcular a área de mudança de cobertura do solo. A gente vai com o botão direito, ali na área de Rondônia de 2020, e vamos abrir a tabela de atributos, Attribute Tables. Aqui, nesse Count, é o número de pixels, de células que tem cada uma dessas classificações. E cada pixel tem 300 por 300 metros, Então, a gente vai calcular, clicando ali em Calculate. O nome do campo que a gente vai adicionar vai ser Area SQKM, que é como se fosse quilômetros quadrados, O tipo vai ser float, porque pode ser 0 ponto alguma coisa, número quebrado. E a expressão, a gente vai em count.
depois vai no asterisco, que é a multiplicação, é 90.000. A gente vai botar isso tudo entre parênteses e vai multiplicar por 0,00001 para transformar isso que está em metros para quilômetros, para ficar o resultado ser em quilômetros quadrados, ok? Então, feito isso, a gente vai clicar aplicar. Ok. Então, essa nova coluna com a área em quilômetros quadrados foi criada. A gente vai fazer a mesma coisa para Rondônia de 92. Calculate. O nome vai ser o mesmo, né? Vai ser a área em quilômetros quadrados. O field type float, porque, igual eu falei, pode ser um número quebradinho. E o cálculo é esse, é o count, que é o número de pixels, multiplicado por 90.000, já que cada pixel tem 300 por 300 metros, fazendo 90.000 metros quadrados. E vai multiplicar por 0,0000, 5 zeros aí, né? 1, para transformar isso em quilômetros quadrados e vai aplicar e ok. Aqui, então, estão os resultados. Agora, só para a gente ter uma ideia da mudança, a gente pode tirar as tabelas e colocar uma próxima à outra, uma acima da outra, para a gente conseguir mais ou menos visualizar o que mudou em cada... de 92 para 2020, né? Ali, primeiro era 187 mil quilômetros quadrados, depois para 587, aliás, ao contrário, né? Eram 587 mil quilômetros quadrados, depois para esse outro valor. Então, a gente consegue ter uma visualização do número da área alterada nesses dois anos de estudo. Então, é interessante explorar bastante dados e visualizar e já tentar entender o que está acontecendo por aqui. E agora, então, chegamos na terceira etapa, que a gente vai calcular a diferença entre os rastros. A gente vai utilizar a ferramenta Compute Change Raster, que compara dois rastros e gera um novo, contendo a diferença entre esses dois primeiros, né? Nessa etapa, a gente vai utilizar essa ferramenta, como eu falei, para identificar as áreas que mudaram para um tipo de cobertura de solo diferente entre 1900 e 2020. A gente vai clicar, então, em Análises, nas tabs lá de cima, depois em Tools, e vai escrever Compute Change. E já vamos utilizar esse primeiro aí, Compute Change Raster. Clica. Então, from raster, qual o raster que a gente vai começar? É o raster de 1992. E o raster, o to raster, para, é o de 2020. Você pode mudar o nome se você quiser, ou mantém o nome que eles já recomendam. O método que a gente vai utilizar é esse aí, Category Difference. A gente vai querer saber as diferenças por categorias. E a gente vai usar ali no filtro somente os pixels que mudaram, né? Change pixels only. E de resto vamos deixar tudo como tá. E vamos clicar em Run. Pronto, depois que completou, a gente pode desligar aqui os layers da Land Cover do Rondônia de 2020 e de 98 e ver o layer novo, o raster novo que foi formado, né? A gente consegue aqui, então, expandir a legenda desse novo layer e perceber as áreas que mudaram, né? O que foi antes, o que se tornou
de 2020. A gente vai abrir agora a tabela de atributos. A gente consegue ver aqui que já calculou a área pra gente. Mas ainda tá em metros quadrados. Se quiser em quilômetros, é só fazer aquela continha básica, né? Então a gente consegue ver aqui o que mais mudou. Quer dizer, o que mais mudou não, né? O que mudou de... O Eric tá participando. O Eric quer dar a opinião dele. E a gente vai aqui em Count e Descendente. Então a gente vai ver do maior pro menor. E vai conseguir ver qual que mais mudou. Então vale a pena. E quando a gente seleciona ali o que mais mudou, a gente consegue ver no mapa em azulzinho. Ele fica selecionado em azulzinho. E a gente consegue ver, então, ter essa parte visual, né? E agora mais um pouco a gente visualizando os dados, inspecionando, dando uma olhada. É muito importante essa parte no trabalho. E agora a gente vai para o passo 4, criando o nosso Web Map. A gente pode, então, compartilhar mapas do ArcGIS Pro para o ArcGIS Online como os Web Maps. A gente pode, então, usar esses Web Maps para criar aplicativos da web, como painéis ou stories. Nessa etapa, a gente vai compartilhar o nosso mapa como Web Map, porém, antes a gente vai remover as camadas desnecessárias para esse Web Map. Então, a gente pode apertar em Clear ali para tirar a área selecionada e fechar a tabela de atributos. Então, os layers que a gente vai tirar desse mapa são esse Global Land Cover de 2020. A gente vai apertar com o botão direito e remover. Também de 92, botão direito remover. E esses são os que a gente vai tirar. Depois a gente vai lá em Share, lá em cima, em Web Map. Clica, vai aparecer essa janelinha lateral. A gente vai dar um nome para o nosso mapa. Nesse caso, eu vou colocar Rondônia Deforestation. E o meu nome. No summary, a gente vai dar uma explicação sobre o que é esse mapa que a gente está criando. E coloca as tags que você achar que faz sentido, né? Coloquei Brasil, Deforestation. Climate change. E analisar.